Escolhido, algo grandioso está acontecendo neste exato instante. Você não está aqui por acaso. Cada detalhe que o trouxe até este vídeo foi cuidadosamente orquestrado por Deus. Nada é coincidência. Cada desafio que enfrentou, cada dúvida que carregou no peito, cada reviravolta em sua vida, tudo estava preparando você para este momento. Você já sentiu que existe algo maior reservado para você? Como se houvesse um propósito oculto, esperando para ser revelado. Esse sentimento não é fruto da sua imaginação. É a voz do Espírito Santo sussurrando ao seu coração, guiando-o para um chamado muito maior do que você jamais ousou sonhar. Mas agora, a hora chegou. Você foi forjado no fogo, suportou provações que teriam derrubado muitos, enfrentou batalhas que pareciam impossíveis. Mas veja onde está agora, não por acaso, mas porque há um propósito divino em sua jornada. Cada lágrima, cada noite em claro, cada obstáculo foi parte do plano para fortalecê-lo. E hoje, Deus está fazendo uma proclamação sobre sua vida. Você é um escolhido. Isso não é apenas um título, é uma unção, um chamado divino para caminhar na plenitude do seu destino. Mas o que realmente significa ser escolhido? Porque você, porque agora? Talvez o mundo ainda não enxergue o que o céu já declarou, mas os sinais estão por toda parte. Você sente no espírito que as portas que antes estavam trancadas estão começando a se abrir. Pessoas certas estão sendo colocadas em sua vida. Os ataques do inimigo se intensificaram porque ele sabe o que está por vir. Tudo está se alinhando para algo muito maior do que você jamais imaginou. E agora, eu quero que você afirme essa verdade. Se você sente esse chamado divino, declare nos comentários 777. Essa não é apenas uma mensagem, é um despertar espiritual. Cada palavra que você ouve, cada segundo que passa aqui, está movimentando forças no reino sobrenatural. E para aqueles que apoiam essa missão, que semeiam neste movimento através do super obrigado, saibam que Deus multiplicará abundantemente suas bênçãos, de maneiras que vão além da sua compreensão. Mas antes de irmos mais fundo nessa revelação, há algo essencial que você precisa entender. Ser escolhido não é um privilégio sem responsabilidade. É um chamado para algo muito maior. Os sinais de Deus ao seu redor carregam um significado profundo que poucos conseguem compreender. Mas como saber se você realmente faz parte disso? Como reconhecer as evidências do seu chamado divino? Deus está falando com você agora. E o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a si mesmo. Você está pronto? A hora é agora. O momento chegou. Vamos juntos dar o próximo passo para viver plenamente esse destino. E se essa mensagem tocou você, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação importante. Vamos juntos caminhar para o propósito que Deus traçou para nós. A unção de Davi não foi apenas para elevá-lo acima dos outros, mas para cumprir um propósito que atravessaria gerações, culminando em um plano muito maior do que ele poderia imaginar. Quando Deus escolhe alguém, ele não vê apenas o presente, mas antecipa tudo o que essa pessoa será capaz de realizar. Pense em Moisés. Ele duvidou de si mesmo, questionando: quem sou eu para enfrentar o faraó? Mas Deus não o escolheu por sua força ou eloquência. O poder que libertaria um povo inteiro não estava em Moisés, mas em Deus que operava através dele. Quantas vezes você já se sentiu pequeno demais para algo que seu coração dizia que deveria fazer? Talvez o chamado de Deus para você não tenha a ver com suas habilidades de hoje, mas com a grandeza que Ele está despertando dentro de você. Ser escolhido por Deus não significa uma vida fácil, cheia de riquezas ou reconhecimento. Significa que você foi separado para algo maior.
algo que exige fé, coragem e disposição para caminhar sem ver o caminho completo. Aqueles que carregam a unção divina muitas vezes percorrem um caminho de desafios e provações, mas cada obstáculo é uma preparação, um refinamento, como o ouro que precisa passar pelo fogo para atingir seu verdadeiro valor. Cada porta fechada, cada período de espera, cada luta que você enfrenta pode ser o próprio Deus te moldando para o propósito que já foi decretado sobre a sua vida. O que aconteceria se, ao invés de resistir, você abraçasse esse chamado e confiasse plenamente que cada passo é parte de um plano perfeito? A verdade é que o escolhido sempre sente que há algo diferente em sua trajetória. Já percebeu como algumas situações parecem convergir para um propósito maior? Como certos encontros, sonhos ou até mesmo dificuldades parecem carregar uma mensagem oculta. Nada disso é acaso. José, por exemplo, recebeu sonhos proféticos quando ainda era jovem, mas não imaginava que aquilo era uma revelação do seu futuro. Ele foi rejeitado, traído, vendido como escravo, preso injustamente. Mas tudo isso fazia parte da sua preparação. No tempo certo, Deus o levantou como governador do Egito, e ele pôde salvar nações inteiras da fome. O que parecia um atraso era, na verdade, um alinhamento divino. E às vezes, Deus não fala com um trovão ou uma visão grandiosa. Às vezes, Ele sussurra. Um pensamento que não sai da sua mente, um desejo que arde no coração, um sentimento de que você foi feito para algo maior. Elias esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto, no fogo, mas Deus se revelou a ele num sussurro suave. Talvez seja assim que Deus tem falado com você, através de pequenos sinais, momentos de convicção silenciosa, aquela sensação de que algo maior está prestes a acontecer. E se for verdade? E se esse chamado que você sente for, na realidade, um convite direto de Deus para assumir o seu lugar no propósito dele? Esther hesitou em se posicionar quando seu povo corria perigo. Mas então, seu primo lhe disse: "E quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou a essa posição? Talvez você tenha sido colocado exatamente onde está por um motivo muito maior do que imagina. O caminho do escolhido nunca é fácil. Haverá batalhas, momentos de incerteza, provações que testarão sua fé. Mas com isso, vem uma recompensa que vai além de qualquer conquista humana. A certeza de que sua vida está sendo usada para algo eterno. Imagine olhar para trás e perceber que cada decisão, cada renúncia, cada ato de fé fez parte de um plano que impactou gerações. Será que cada obstáculo que você enfrentou até aqui não foi, na verdade, Deus te moldando para o momento certo? Assim como Moisés, Esther e José se levantaram para cumprir seus chamados, agora é a sua vez. Você está pronto para ouvir o chamado de Deus e dar o próximo passo? Ser escolhido por Deus não é apenas uma questão de status ou reconhecimento terreno. É um chamado sagrado, uma unção espiritual que transforma completamente aquele que a recebe. Essa unção não se define por símbolos externos. Não é o óleo derramado ou rituais cerimoniais que fazem a diferença, mas sim a infusão do poder divino que capacita alguém a agir com discernimento, clareza e força sobrenatural. Pense nisso. Já imaginou como seria ser guiado não por habilidades humanas, mas pelo próprio Criador do universo? O que mudaria em sua vida se você tivesse a visão, a sabedoria e a autoridade que vem diretamente de Deus? A unção espiritual não depende de carisma, influência ou inteligência, pois quando Deus chama alguém para liderar, Ele mesmo capacita essa pessoa. O verdadeiro poder do escolhido não está na experiência adquirida ou no conhecimento humano, mas na conexão direta com Deus. Ele concede uma sabedoria que transcende qualquer lógica terrena,
permitindo que o ungido enxergue além do que os olhos naturais podem perceber. Veja o exemplo de Salomão. Diante da oportunidade de pedir qualquer coisa a Deus, ele não pediu riquezas, nem vitórias, mas sim sabedoria para governar com justiça. Em resposta, Deus não apenas lhe deu entendimento incomparável, mas o tornou um líder cujas decisões ecoariam por gerações. Essa sabedoria divina não é apenas um privilégio, é um instrumento de transformação. Imagine como sua vida seria diferente se cada uma de suas decisões fosse guiada por um discernimento celestial, capaz de enxergar consequências ocultas e prever o desdobramento de cada ação. Mas a unção não traz apenas sabedoria, ela também confere autoridade. Não uma autoridade baseada em títulos ou posições, mas na confirmação divina de que o escolhido é chamado para liderar. Davi foi ungido quando ainda era um simples pastor de ovelhas. Ele não era o mais forte, nem o mais influente, mas Deus viu algo em seu coração. E no momento em que foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele, marcando o início de sua jornada para reinar. Essa autoridade não é usada para domínio pessoal, mas para estabelecer a vontade de Deus na terra. Quando um escolhido fala ou age, suas palavras carregam um peso que vai além do natural, inspirando aqueles ao seu redor a confiarem e seguirem sua liderança. Você já esteve ao lado de alguém cuja presença transmitia uma certeza inabalável? Alguém que, ao falar, fazia com que tudo fizesse sentido? Esse é o efeito de uma autoridade que vem do alto. E junto com essa unção, há algo ainda mais poderoso, a graça divina. Essa graça é o combustível que permite ao escolhido seguir adiante, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Ela concede força onde há fraqueza, paciência onde há provação e coragem onde há medo. É essa graça que capacita a perdoar quando a traição fere profundamente, a demonstrar misericórdia mesmo para quem não merece e a manter a humildade quando o poder e o reconhecimento tentam inflar o ego. O apóstolo Paulo compreendeu isso profundamente quando ouviu de Deus: "Minha graça é tudo de que você precisa, pois é na sua fraqueza que o meu poder se manifesta plenamente." Essa não é uma crença vazia, mas um segredo espiritual que sustenta aqueles que foram chamados para algo maior. E agora olhe para a sua própria vida. Será que os desafios que você enfrentou não foram, na verdade, um treinamento para algo maior? Será que cada luta, cada dificuldade, cada momento de incerteza não estavam moldando você para o propósito que Deus já traçou? O verdadeiro escolhido não busca poder por ambição, mas aceita seu chamado com humildade, sabendo que sua vida tem um significado muito maior do que ele mesmo pode imaginar. O que aconteceria se você parasse de duvidar e começasse a confiar que Deus já te equipou com tudo de que você precisa? O rei escolhido não caminha sozinho. Ele avança com a convicção de que a graça de Deus o fortalece em cada desafio. A unção espiritual não é um mero símbolo, mas um selo divino que separa o escolhido para um propósito maior. Esse chamado não é sobre status ou superioridade, mas sobre responsabilidade. É um compromisso de agir com justiça, compaixão e humildade, refletindo o caráter de Deus em cada decisão. A verdadeira liderança não se manifesta no desejo de poder, mas na disposição de servir. Pense em Cristo, mesmo sendo o Rei dos Reis, ele se ajoelhou para lavar os pés de seus discípulos, ensinando que a grandeza não está no domínio, mas na entrega. Agora imagine, como seria o mundo se aqueles no comando liderassem, não para sua própria glória, mas para cumprir um propósito divino. A unção espiritual não transforma alguém em uma autoridade final, mas em um canal através do qual a vontade de Deus se manifesta. O verdadeiro escolhido não age por ambição pessoal, mas por um profundo desejo de cumprir o plano divino. E esse alinhamento não acontece de imediato, é um processo contínuo.
Assim como um guerreiro aprimora suas habilidades com treinamento constante, o rei escolhido fortalece sua conexão com Deus através da oração, da meditação e da obediência. Já sentiu aquela voz sutil no fundo da sua mente, guiando você para algo maior? E se esse chamado for um sinal de que você está sendo preparado para um papel que ainda não compreendeu completamente? A unção não é um momento isolado, mas uma jornada de crescimento, um refinamento constante que molda o escolhido para ser um líder segundo o coração de Deus. Considere Moisés. No início, ele se viu despreparado, inseguro, hesitante diante da missão colossal de libertar um povo inteiro. Mas à medida que avançava, aprendia a confiar em Deus, retirando-se constantemente para buscar orientação antes de tomar grandes decisões. A cada obstáculo, sua fé se aprofundava e a unção sobre sua vida se tornava ainda mais evidente. Assim como Moisés precisou aprender a depender totalmente do Criador, o rei escolhido precisa compreender que sua força não vem de sua própria capacidade, mas da presença divina que o sustenta. Esse processo de fortalecimento transforma o escolhido em um instrumento vivo do reino de Deus, alguém que não impõe domínio pelo poder humano, mas que influencia pela fidelidade, pela humildade e pelo compromisso com a verdade. Agora, olhe para sua própria vida. Será que cada batalha que você enfrentou não foi uma preparação para algo muito maior? E se todos os momentos de dúvida e dificuldade estivessem, na verdade, moldando você para cumprir um propósito divino? O verdadeiro chamado não vem para os mais fortes ou os mais influentes. Ele vem para aqueles que estão dispostos a dizer sim ao plano de Deus, mesmo sem enxergar todo o caminho. Imagine o impacto que você poderia ter se decidisse confiar plenamente nessa unção e permitir que Deus guiasse cada passo do seu caminho. Ser um rei escolhido não significa ser elevado. Acima dos outros significa carregar um fardo que poucos estão dispostos a suportar. Não se trata de honra, mas de responsabilidade. Cada decisão tomada tem consequências que vão além do próprio líder, influenciando vidas, moldando destinos, transformando gerações. A verdadeira liderança exige coragem para escolher o caminho certo, não o caminho fácil. Exige a renúncia da glória pessoal em favor do propósito eterno. Moisés compreendeu isso ao liderar o povo de Israel, enfrentando desafios inimagináveis, sacrificando seu próprio conforto pelo bem daqueles a quem servia. Agora faça uma pausa e reflita. Suas escolhas estão alinhadas com um propósito maior ou apenas com desejos momentâneos? Você está disposto a sacrificar sua própria vontade para cumprir o plano de Deus? O verdadeiro líder não busca reconhecimento, ele busca justiça, ele busca retidão, ele busca fazer a diferença onde quer que esteja. O chamado está sobre você, mas a pergunta que fica é: você está pronto para dizer sim? A verdadeira grandeza não está no poder, mas na disposição de servir. Jesus deixou isso claro ao dizer que aquele que deseja ser o maior deve primeiro tornar-se servo. E esse é o verdadeiro chamado do rei escolhido. Liderar com humildade, guiado por um propósito maior que sua própria vontade. Seu papel não é buscar glória pessoal, mas carregar o peso da responsabilidade divina, protegendo e elevando aqueles que lhe foram confiados. A liderança verdadeira não é um título, mas uma missão que exige sacrifício e retidão. Quem aceita esse chamado precisa estar preparado para enfrentar não apenas desafios externos, mas também as batalhas internas contra o orgulho, a vaidade e a tentação do poder. A história já mostrou que muitos reis caíram porque esqueceram que foram escolhidos para servir e não para serem servidos. O rei escolhido não governa apenas com força, mas com sabedoria. Ele entende que sua missão vai além da segurança física. Ela envolve também o fortalecimento emocional e espiritual de seu povo. Seu legado não pode ser baseado no medo ou na opressão, mas sim na justiça e na compaixão. Suas decisões ecoam através do tempo, moldando não apenas o presente,
mas também às gerações futuras. Mas para manter esse equilíbrio, ele precisa se manter vigilante. A bajulação e o desejo por status são armadilhas perigosas, capazes de desviar até mesmo os mais fortes de seu caminho. Um verdadeiro líder não se envaidece com sua posição, pois sabe que seu poder é apenas um empréstimo divino. Ele não é dono da autoridade que exercer apenas um administrador da vontade de Deus. No entanto, essa responsabilidade é pesada. O rei escolhido enfrenta provações constantes e, sem a orientação divina, pode facilmente se perder. Não há força humana que o prepare completamente para os desafios da liderança. Em momentos de dúvida, sua conexão com Deus torna-se sua bússola. A oração não é um ritual opcional, mas uma necessidade vital. Assim como Salomão clamou por sabedoria ao receber o trono, pedindo a Deus discernimento para governar seu povo com justiça, todo líder espiritual deve buscar continuamente esse mesmo entendimento. O rei escolhido não age segundo impulsos, mas segundo a vontade de Deus, porque sabe que cada decisão impacta não apenas sua vida, mas a vida daqueles que o seguem. No final, essa jornada não se trata de fama ou reconhecimento. O verdadeiro propósito da liderança é refletir o caráter divino através do serviço. Quem é chamado para esse caminho não pode ter ambições egoístas, pois seu compromisso é com um propósito muito maior do que si mesmo. Como Paulo escreveu, devemos agir sem egoísmo ou vaidade, colocando as necessidades dos outros acima das nossas próprias. Esse é o verdadeiro espírito do rei escolhido. Um líder que não governa para benefício próprio, mas para trazer justiça e restauração ao mundo. Ele entende que sua missão não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade sagrada que exige humildade, coragem e entrega total à vontade de Deus. A verdadeira liderança não se define pelo controle ou pela autoridade imposta, mas pela capacidade de despertar o potencial que Deus colocou dentro de cada pessoa. O rei escolhido não governa para ser servido, mas para servir, guiando seu povo com amor, sabedoria e humildade. Sua vida não é um monumento à própria grandeza, mas um mapa para aqueles que desejam liderar com propósito. E é exatamente isso que torna sua influência tão poderosa. Ele não apenas toma decisões justas, mas inspira outros a viverem de acordo com a justiça. Sua liderança gera um efeito cascata, tocando vidas, moldando destinos e criando uma transformação que se estende muito além do seu tempo na Terra. Mas quantos líderes hoje pensam além do presente? Quantos refletem sobre o impacto de suas ações nas gerações futuras? O rei escolhido entende que seu papel não é apenas liderar por um momento, mas plantar sementes que continuarão a crescer depois que ele partir. Esse princípio é refletido na sabedoria das Escrituras, que nos ensinam a compartilhar aquilo que aprendemos com pessoas dignas de confiança, para que essas, por sua vez, também possam ensinar outros. Essa corrente de ensinamentos e valores não se quebra, ela se fortalece com o tempo. A verdadeira liderança não morre com o líder, mas permanece viva naqueles que foram inspirados por seu exemplo. O maior legado de um líder não está em monumentos erguidos em sua honra, mas nas vidas que ele transformou. O rei escolhido entende que sua missão vai além de seu próprio reinado. Ele existe para capacitar outros a se tornarem líderes de suas próprias vidas. Seu testemunho é um reflexo do caráter de Deus: justiça, misericórdia, compaixão e humildade. E esse legado não termina quando ele parte, porque sua influência continua a florescer naqueles que foram tocados por sua liderança. Não é esse o propósito final de todo verdadeiro líder? Criar um mundo onde as pessoas não apenas sigam um caminho de retidão, mas também inspirem outros a fazer o mesmo? No fim, o legado do rei escolhido não é sobre ele. Não se trata de sua fama, de sua riqueza ou de seu poder. Seu verdadeiro impacto está na missão divina que serviu e nas vidas que transformou ao longo do caminho. E essa é a reflexão que todos nós devemos fazer. Qual será o nosso legado? Ele refletirá o amor e o propósito de Deus? Ele inspirará outros a caminhar em retidão e cumprir seu chamado divino? Porque no fim das contas, ser escolhido por Deus não é apenas uma honra, é uma responsabilidade. E aqueles que abraçam esse chamado sabem que sua jornada não termina aqui.
Seu impacto ecoará por gerações, pois é assim que a grandeza divina se manifesta. Não em conquistas passageiras, mas no bem duradouro que deixamos no mundo. Se essa mensagem tocou seu coração, considere apoiar este canal por meio do Super Obrigado. Sua generosidade nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus e criando conteúdos que edificam vidas. Mas, independentemente de qualquer contribuição, saiba que sou profundamente grato pela sua presença aqui. Você faz parte desta comunidade e sua participação é essencial para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Então não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Seu apoio faz toda a diferença e eu quero saber de você. Como Deus tem trabalhado na sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo, pois eu leio todos e amo ver os testemunhos que Deus tem realizado na vida de cada um. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te fortaleça e te guie em cada passo do seu propósito. Nos vemos no próximo vídeo.